Olá pessoal, prazer em ver vocês. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Saudade de vocês. E eu quero dizer que eu deixei na parte de documentos, só para deixar claro, deixei as respostas do exercício anterior, né? Lembrando que eu preciso da participação de vocês, eu preciso que vocês tirem as dúvidas e que vocês me procurem, né, para que eu possa saber qual questão é que vocês estão tendo mais dificuldade, tá? Mas enfim, a resposta dos exercícios estão lá, tá? E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês, né, na semana passada, que a semana passada era só de revisão e essa nós começaríamos o conteúdo propriamente dito. Então, o que foi que eu preparei hoje? Talvez, tá? Com quase 100% de certeza, a aula anterior ficou um pouco mais difícil de entender porque foi muito sucinto, foi muito resumido, tá? Levando em consideração que nós só tínhamos 20 minutos para explicar período composto por coordenação e subordinação, tá? Mas como dessa vez é um conteúdo só, por dia fica mais fácil, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o slide. Eu acho que não tenho mais nada para dizer. Se eu tiver alguma coisa para falar, algum aviso eu falo, tá? Depois. E aí nós vamos ver os pronomes relativos, ó. O que é, para que eles servem. E pronomes relativos são pronomes que ligam duas orações, né, uma principal e uma subordinada, tá, iniciada por esse pronome, e desempenham ainda outra função. Eles substituem na oração que inicia um substantivo ou um pronome que já apareceu na oração anterior, evitando repetição, tá? Então ele tem uma função dupla: ligar a oração principal a uma subordinada, tá? E substituir na oração anterior, né, um pronome ou substantivo, evitando repetição, né? Então coloquei aqui: marquei o gol decidiu o jogo, né? Marquei o gol que decidiu o jogo, né? Então observe aí, tá? O que ele está substituindo o substantivo. No slide eu coloquei pronome, mas eu errei, tá? Ele substitui o substantivo gol. Essa palavra que o pronome relativo substitui, nós chamamos de antecedente. Lembrem desse nome porque é importante, tá? Nós chamamos de antecedente. E aí nós temos os pronomes relativos variáveis e invariáveis. Os variáveis, como vocês sabem, eles concordam em gênero e número com o substantivo, né? E os invariáveis, eles não concordam. Então, independente de ser masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural, ele não muda a forma, tá? E os variáveis são o qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos, cujas e quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Esses são os pronomes relativos variáveis. E os invariáveis são que, quem e onde, tá? Deixa eu olhar aqui. Muitas vezes o antecedente do pronome relativo é um dos pronomes demonstrativos a, o, as, os, né? Que equivalem às palavras aquela, aquele e aquilo, né? Então acontece o que? Que às vezes antes do pronome relativo vem a, o, as, os, mas esse a, né? Esse a, esse o, né? Ele equivale a um pronome demonstrativo. Por exemplo, o nascer do sol no Planalto é o que me encanta mais, né? O nascer do sol no Planalto é aquilo que me encanta mais, né? Então aí um exemplo, tá?
Os pronomes relativos quanto, quantos, quanta, quantas têm como antecedente os pronomes indefinidos tudo, todos, todas, tá? Isso é importante. Eles sempre têm como antecedentes quanto, quantos, quanta e quantas, tá? E aí, esse tudo e as suas variações podem vir pode vir na frase, né? Ou pode não vir, né? Pode estar omitido, tá? Por exemplo, por tudo quanto construímos juntos, você deveria acreditar em mim, né? Hoje vejo tudo, né? No caso aí, nesse exemplo, ele está omitido, tá? Quanto já realizamos, né? E aí nós temos o pronome relativo que exerce várias funções, mas a principal é de pronome relativo. Aliás, a partícula que, a palavra, né? Ela tem várias funções, mas entre outras nós temos o pronome relativo, tá? E a conjunção subordinativa integrante, que é aquela que inicia uma oração subordinada substantiva, tá? E você olha para mim, Antônio, como é que eu vou saber diferenciar o que pronome relativo e o que conjunção subordinativa integrante, né? Me ajuda a diferenciar. Muito simples, tá? Bem tranquilo. Para evitar confusão entre pronome relativo e conjunção integrante, lembre-se que o pronome relativo tem sempre um antecedente que ele substitui na oração que ele inicia e que sempre pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, tá? E aí parece que foi ontem que nos conhecemos, tá? Olhei a frase, vou pegar esse que e vou substituir por o qual. Parece o qual foi ontem que nos conhecemos, né? Observe que fica muito estranho, tá? Fica muito estranho, né? Não faz nenhum sentido. Então, nesse caso, tá? O que ele é uma conjunção integrante, tá? Ele inicia uma oração subordinada substantiva. Agora observem aqui, ó. Visitamos os tanques de criação de peixe-boi, que ficam em Itamaracá. Vou pegar esse que e vou substituir por os quais, tá? Visitamos os tanques de criação de peixe-boi, os quais ficam em Itamaracá, né? Observe que a palavra em destaque ela pode ser substituída por os quais. Nesse caso, o que, né, é um pronome relativo. Então, repetindo, quando vocês verem lá o exercício, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o que e vão substituir por o qual, a qual, as quais ou os quais. Se der para substituir, é pronome relativo. Se não der, é conjunção integrante, tá? Inclusive, eu acho que esses exemplos eu tirei do exercício, tá? Mas tem outras opções lá para vocês responderem. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que por enquanto deve estar de boa, tá? E aí nós temos o pronome relativo cujo, nas suas variações, cuja, cujos e cujas, que sempre são usados no sentido de posse, né? Eles sempre indicam posse de alguma coisa. Além disso, eles concordam em gênero e número com o substantivo que vem depois dele e não com seu antecedente, tá? Então observa o seguinte: além de substituir um nome que veio antes, tá? Um nome é um pronome que veio antes, ele concorda com outro que vem depois. Isso é importante, tá? Por exemplo, vi a cadela cujos filhotes são fofinhos, né? Cujos, masculino plural, filhotes, masculino plural. Cujo, masculino singular, filhote, masculino singular. Cuja, feminino singular, pata, feminino singular, tá? Então
Então observa aí, ele substitui o anterior e, tá, concorda em gênero e número com o que vem depois. Além disso, tá, é necessário também ressaltar que o pronome cujo e suas variações não devem ser seguidos de o, a, os, as, tá? Então, quando eu falo esta é a professora cuja a aula é ótima, é errado, tá? Segundo a norma padrão da língua portuguesa, é incorreto. O certo seria esta é a professora cuja aula é ótima. Deixa eu olhar se eu passei alguma coisa aqui. Não, acho que tá tranquilo. E aí nós temos o pronome relativo onde, inclusive isso caiu na prova, isso foi bem tranquilo. Vocês assimilaram muito bem, tá? O pronome onde equivale a em que, né, no qual e suas variações. Na língua culta, escrita ou falada, onde deve ser empregado nos casos em que há indicação de lugar físico, né, lugar espacial, tá? Quando não houver essa indicação, deve-se usar, né, preferir, né, deve-se usar preferir em que, no qual e suas flexões, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que o pronome onde, ele sempre faz referência a um lugar físico, né? Um espaço. A escola onde trabalho, a casa onde moro, a sala onde estudo, né? A cidade onde eu moro, tá? Outro exemplo. O parque onde corro, né? A praça onde frequento, né? Aliás, a praça onde eu vou, perdão, né? E aí, né, foi o que eu coloquei para vocês aqui nos exemplos. Esta é a casa onde moro, né? Um lugar, ó, indicando um lugar físico, né? Um espaço. Já, né, já no exemplo seguinte, a situação em que você me colocou não foi confortável, né? A gente não tem ideia de espaço. Nesse caso, nós usamos o em que, né? E dependendo da frase, na qual, nos quais e nas quais, tá? Além disso, o pronome onde tem sempre como antecedente um lugar e funciona como adjunto adverbial de lugar, tá? Ele sempre substitui um lugar, tá? Sempre substitui um lugar e na frase ele faz a função de adjunto adverbial de lugar, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, já escolhemos a cidade onde vamos passar as férias. E aí, isso nós trabalhamos também, né? A diferença entre aonde, onde e de onde, tá? Aonde indica lugar para onde, usado com verbos que indicam movimento. Cheguei aonde queria, vou aonde tenho que ir. Levarei isto aonde. Deixa um exemplo melhor. Levei isto aonde você me pediu, né? Então, aonde ele sempre tem essa ideiazinha de lugar de destino, né? Lugar para onde vou, né? E aí o onde, né, indica no lugar, permanência, tá? Lugar em que se está, complementa verbos que exprimem estado ou permanência e que normalmente pedem a preposição em, né?
Então, aonde é lugar de destino, tá? Usado com verbos que indicam movimento. E onde é lugar em que estou, né? Por exemplo, o país onde meu filho mora é muito frio, né? Agora o exemplo anterior, o país aonde vou é muito frio, né? Mostra lugar de destino, o aonde, e o onde, lugar em que se está. E por último nós temos o de onde, ou donde também, né? Na linguagem coloquial, que significa do lugar. O lugar de onde vim, né? A sala de onde vim fica no segundo andar. Isso é bem simples. E aí nós temos, tá? Isso é bem simples, bem de boa mesmo. O pronome relativo e concordância, tá? Se o sujeito de uma oração é o pronome relativo que, o verbo concorda em pessoa e número com o antecedente do pronome, né? Então aqui, por exemplo, fui eu que mandei o presente, né? Eu que mandei, ó. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, tá? Fomos nós que mandamos o presente. Nesse caso, primeira pessoa do plural, primeira pessoa do plural, né? Então ele sempre concorda em gênero e número com o antecedente quando o sujeito é um pronome relativo, tá? Pronome relativo que especificamente. Agora, quando o pronome relativo que vem precedido como expressões como um dos, umas das, mais substantivo, o verbo ele vai para a terceira pessoa do plural, tá? Por exemplo, esta é uma das amigas que me ajudaram no trabalho, tá? Então, só para recapitular, se o sujeito de uma oração é o pronome relativo que, o verbo concorda em pessoa e número com o antecedente do pronome, tá? Fui eu que mandei. Primeira pessoa, eu mandei primeira pessoa. Fomos nós que mandamos o presente. Nós, primeira pessoa do plural, mandamos primeira pessoa do plural. E aí, se o pronome relativo vier precedido com expressões como um dos, umas das, mais substantivos, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês não deixem de tirar as dúvidas, tá? Não deixem de tirar as dúvidas e não deixem de responder as atividades, tá? Que é para que eu possa acompanhar o aprendizado de vocês. Então é isso, um beijo, um abraço, qualquer coisa, só perguntar, tá? Beijão.